Olá, tudo bem com você? Eu sou Sandra Giordani e hoje eu quero perguntar para você se você tira algum tempo para contemplar. E qual é a importância de você contemplar? O que é a contemplação? Contemplação é quando você se permite ficar por algum tempo em um estado tranquilo, relaxado e absolutamente focado em algo especificamente. Então, quando você faz esse exercício da contemplação, você pode atingir vários insights, vários estalos para situações que muitas vezes, preocupações que muitas vezes você tem e você não está encontrando uma solução. Parece contraditório, mas quando você para de focar a sua mente no problema e você foca a sua atenção em algo específico, como por exemplo, você senta em algum local tranquilo, de preferência junto à natureza. Se você não pode sentar junto à natureza, num parque ou num jardim, você pode sentar-se mesmo próximo de uma planta, um vaso de flor que seja. Ou olhe para o céu e permita-se por alguns instantes somente contemplar, olhar. E nesse exercício de olhar, procure esvaziar a sua mente e observar a natureza, observar esta essência de vida que flui. Quando você faz isso, quando você se conecta com a sua mente e com o seu coração, com a natureza, você começa a receber respostas de muitas indagações e de muitas preocupações que você tem muitas vezes na sua vida. Então, eu vou te contar uma história. Certa vez eu fui numa fazenda, na época em que eu era missionária, eu fazia treinamento espiritual e esse exercício nos foi proposto. E eu fiquei durante algum tempo, então nós acordamos logo cedo pela manhã e logo após o café, cada um de nós foi orientado a procurar um lugar e sentar e contemplar a natureza, fazer o exercício de contemplação. E eu me sentei então ao lado de duas palmeiras pequenas, elas tinham sido recém-plantadas. E quando eu sentei ao lado dessas palmeiras, eu fiquei somente olhando, observando mesmo. E no início, aquele exercício pareceu realmente muito esquisito. Eu ficava me perguntando, o que eu estou fazendo aqui, olhando para essa palmeira? A minha mente logo começou a falar um monte de coisas. Você parece boba, o que você está fazendo aqui? Levanta, isso não vai te levar a lugar nenhum. Porém, eu resolvi me dar uma chance e experimentar. Então, eu respirei fundo e me concentrei, olhei para as plantas e fiquei conectada com elas. Internamente, com o sentimento de que elas então pudessem me ensinar alguma coisa, que eu pudesse aprender algo com a natureza. E eu fiquei então por alguns instantes e o tempo foi passando e eu observando. E de repente, quando eu menos esperei, eu realmente tive uma resposta. E qual foi a resposta na época que eu tive? Eu tinha na minha família uma situação de doença que nos preocupava muito
E apesar de todos os tratamentos, apesar de de todos os cuidados, esta situação não evoluía. E também a pessoa que estava doente já não estava mais querendo colaborar com os tratamentos, porque ela também já estava muito cansada e de todas as tentativas e de tantas restrições de vida. Então ela dava muito trabalho nesse sentido, de não querer mais se cuidar. E isso gerava preocupação para todos, inclusive para mim. E sentada ao lado daquelas palmeiras, em frente a essas pequenas palmeiras, eu me dei conta que uma delas estava mais forte, mais robusta, enquanto a outra ela estava sendo atacada por formigas, por insetos, e ela estava mais fraca. E então eu me dei conta que se os insetos atacassem todas as palmeiras, não sobraria nenhuma naquele lugar. Mas uma dessas palmeiras, estava se oferecendo, vamos dizer assim, ela estava se colocando a serviço das demais. E então ela estava sendo atacada, ela sofria, ela estava se debilitando, enquanto as outras conseguiam ficar fortes, né? Conseguiam se nutrir de uma forma mais saudável. E quando eu me dei conta disso, transportando esta visão que eu tive para a situação que eu estava vivendo, eu me dei conta que ao invés de reclamar ou de achar ruim aquela situação, ao invés de eu reclamar desta pessoa, eu poderia então passar a sentir gratidão, porque esta pessoa, no seu estado de saúde, esta pessoa com o seu processo de doença, ela estava, através disso, nos ensinando muitas coisas e, de uma certa forma, também, como aquela palmeira, se colocando a serviço de toda a família. Pois, através dela, nós podemos compreender muitas coisas, organizar muitas coisas em nossa vida familiar, e isto foi extremamente importante. E isso foi extremamente gratificante, apesar do problema da doença. E quando eu passei a sentir esta gratidão, por incrível que pareça, esta pessoa que estava dando tanto trabalho para se cuidar, começou então finalmente a colaborar com o seu tratamento e teve uma melhora na sua saúde. Então, muitas vezes nós olhamos para uma situação só no aspecto negativo, ou para uma pessoa, nesse caso foi doença, mas pode ser qualquer outra situação. Se você se conectar, se você procurar fazer um exercício de contemplação junto à natureza, você pode sim encontrar respostas para situações e problemas e preocupações que você está vivendo e que muitas vezes ficam te incomodando, te tiram o sono e te tiram o sossego. Então, faça esse exercício, faça essa contemplação. Pode ser estranho no início, certamente você vai estranhar, mas se dê esta chance e continue fazendo, e você pode perceber como nós, que somos também conectados com a natureza, nós somos parte da natureza, como nós podemos encontrar respostas incríveis para problemas que estamos vivendo no nosso dia a dia. Se você fizer a experiência, eu vou pedir para você depois deixar aqui embaixo o seu comentário e o que você pôde perceber, o que você pôde aprender desta experiência da contemplação.
acrescente a contemplação no seu dia e você poderá então sentir mais paz, mais tranquilidade e mais gratidão. E esta foi a minha dica de hoje. Se você gostou deste vídeo, curte, comenta, compartilha e marque seus amigos. E eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Obrigada!